Olá, boa noite, tudo bem? Vamos aqui fazer uma caminhadinha ao redor da casa, curtir essa lua que está já surgindo. E acabamos de participar de uma celebração de ceia, inspirados. E Paulo, escrevendo a Tito, ele diz que a graça se manifestou salvadora, ensinando-nos a viver. Então, tudo aquilo que a gente aprende, o sentido está no viver o que aprendemos. Quando a gente aprende de Deus, a gente meio que se transforma numa lâmpada. Mas quando a gente vive o que aprende, aí a lâmpada acende, a gente se transforma em luz, a gente clareia pelo ato de viver os ensinos e as virtudes do nosso lindo e doce Jesus. E a ceia do Senhor, muito além de um rito, na verdade eu acho que não tem nada a ver com um rito religioso, é uma pedagogia para a vida, ensinos profundos para a vida. E ali a gente aprende verdades profundas para a nossa vida, para vivermos efetivamente. Por exemplo, quando Jesus pega o pão e dá graças, ele está dizendo para a gente ali que o pão não é mérito, que o pão não é fruto do nosso suor, que não tem a ver com meritocracia, com esforço. O pão é meramente a graça de Deus manifesta na nossa vida. E assim como o Pai é nosso, o pão também é nosso. E uma outra lição, logo na sequência, na noite que foi traído, Jesus pega o pão e dá graças e reparte. E aí está a centralidade deste ensino precioso. O sentido é compartilhar a vida, é repartir a vida. Que nós possamos ser um pão repartido em função, em propósito digamos assim, à disposição dos nossos irmãos. Repartir é a grande lição. Tanto é que Jesus, quando ele acompanha aqueles discípulos desencantados a caminho de Emaús, a Bíblia diz que o coração deles pegava fogo, mas eles não conheceram Jesus na caminhada. Talvez não conheceram na jornada. Enquanto eles viam as maravilhas de Jesus, eles estavam ali, mas depois que o mestre morreu, parece que eles se desencantaram. Mas na caminhada a Bíblia diz que o coração deles pegava fogo. E ao final dessa trajetória, eles se despedem, mas os dois convidam Jesus para ficar com eles e para comer com eles, para passar a noite com eles. E Jesus aceita o convite. E ao redor da mesa, quando Jesus parte o pão, eles reconhecem que ali está o Mestre, Jesus ressurreto. E Jesus nem ficou para jantar, porque a Bíblia diz que ele desaparece da presença deles. E eu acho que Jesus reforça o ensino, que o comer e o beber não é o centro desse ensino. O centro desse ensino é repartir, é compartilhar a vida uns com os outros, uns para os outros, para que nós possamos viver o propósito eterno de Deus para as nossas vidas, que é o propósito da comunhão do Espírito Santo, uns com os outros, uns para os outros. E neste ensino precioso de Jesus, nós temos as lições mais profundas para a nossa vida. E ao redor de uma mesa, grandes lições. Então a nossa ideia, o nosso propósito, o nosso ânimo aqui é tentar inspirar para que todos, sempre que estiver ao redor de uma mesa, aproveite para celebrar o sacrifício de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição, que ressignificou as nossas vidas e a nossa própria fé. Então você pode fazer isso várias vezes por dia, no mínimo 3 vezes, café da manhã, no almoço, no jantar, e não somente uma vez por mês, numa comunidade que você frequenta. E viver esse ensino precioso é o que vale. A graça se manifestou salvadora, nos ensinando a viver. Então é aprender para internalizar e para que o coração deseje profundamente e isso se transforme em vida. Para que a gente possa viver realmente as virtudes de Cristo Jesus, esse ensino precioso de Cristo Jesus, e assim nós possamos refletir o seu caráter e as suas virtudes para esse mundo complicado e escuro. E agora vamos dar a nossa caminhadinha, porque a lua daqui a pouco está saindo, e vamos dar aqui umas voltas aqui no quarteirão ao redor de casa, como a gente fez ontem, para celebrar a vida na simplicidade e na singeleza da própria vida. Boa noite para vocês, uma ótima semana, que Deus abençoe muito a semana que está começando. Na verdade, a semana começa na segunda. Tem um pastor muito querido que diz que uma semana de primeira não começa na segunda. Então, começa no domingo mesmo. A semana já começou
e uma linda e abençoada semana para você, para sua família. Que Deus esteja clareando os seus caminhos, abrindo os seus caminhos, dando discernimento, inspiração para a vida, né? E para que a gente possa suplantar as dificuldades da vida acima de quaisquer circunstâncias, com a plena e alegria que o próprio Paulo também nos ensina. Deus abençoe, uma ótima semana para todos. Deus abençoe.